Em apenas 6 dias, o mapa do Oriente Médio foi redesenhado e o destino de milhões de pessoas foi irrevogavelmente alterado. Um conflito relâmpago que desafiou todas as expectativas e que até hoje ecoa nas tensões globais. Como um pequeno país, cercado por inimigos poderosos, conseguiu não apenas sobreviver, mas também se tornar uma potência regional em menos de uma semana. Neste vídeo vamos explorar os bastidores de uma guerra que mudou o curso da história e revelou ao mundo que em tempos de guerra, cada segundo conta. Prepare-se para descobrir os segredos e as estratégias que definiram a Guerra dos 6 Dias, um dos conflitos mais impactantes do século XX. A criação do Estado de Israel em 1948, após a aprovação do plano de partição da Palestina pela ONU em 1947, gerou imediata oposição dos países árabes. A guerra que se seguiu entre Israel e uma coalizão de estados árabes, formado por Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano, resultou na vitória de Israel, que conseguiu expandir seu território além dos limites estabelecidos pela ONU. Esse conflito inicial deixou um ressentimento profundo nos países árabes, especialmente pelo deslocamento de centenas de milhares de palestinos, que se tornaram refugiados. A incapacidade dos Estados Árabes de derrotar Israel e reverter a situação foi vista como uma humilhação e plantou as sementes para os futuros conflitos. Após a guerra de 1948, as fronteiras de Israel com seus vizinhos permaneceram tensas e militarizadas. Escaramuças e ataques esporádicos, especialmente nas fronteiras com a Síria e a Jordânia, tornaram-se comuns. Além disso, a Guerra de Suez em 1956, onde Israel, junto com a França e o Reino Unido, invadiu o Sinai em resposta à nacionalização do Canal de Suez pelo Egito, exacerbou ainda mais as tensões regionais. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser emergiu como líder do mundo árabe, promovendo o pan-arabinismo e o anti-sionismo. A formação da República Árabe Unida, RAU, uma união entre Egito e Síria, embora de curta duração, simbolizou a crescente unidade árabe contra Israel. As colinas de Golã, controladas pela Síria, tornaram-se um ponto de atrito constante. As forças sírias frequentemente bombardeavam as aldeias israelenses no Vale de Hulá, e Israel respondeu com incursões militares. A Jordânia, controlando a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, também estavam em constante estado de tensão com Israel. A falta de uma resolução pacífica para os refugiados palestinos aumentou ainda mais o ressentimento. Em maio de 1967, Nasser tomou a decisão de movimentar tropas egípcias para o Sinai, uma região desmilitarizada desde a Guerra de Suez. Esta ação foi acompanhada pela exigência de retirada das forças da ONU, que estavam lá como uma força de paz. Nasser tinha a intenção de mostrar a força militar do Egito e consolidar sua liderança no mundo árabe, mas isso também aumentou drasticamente a possibilidade de guerra. O bloqueio do Estreito de Tirã, em 22 de maio de 1967, foi o ponto de virada que praticamente garantiu o conflito. O estreito era crucial para a navegação israelense e sua economia, especialmente para o porto de Eilat. Israel declarou que o bloqueio seria considerado um ato de guerra, o que precipitou sua decisão de lançar um ataque preventivo. Antes da guerra, uma série de pactos de defesa foram assinados entre Egito, Síria e Jordânia, criando uma frente unida contra Israel. Nasser convenceu o rei Hussein da Jordânia a se juntar à aliança, e as forças iraquianas também foram posicionadas para apoiar a coalizão árabe. Essa aliança era vista como uma força formidável, ameaçando a própria existência de Israel. A Operação Foco foi o ponto de partida da guerra. No amanhecer de 5 de junho de 1967, a Força Aérea Israelense lançou um ataque surpresa contra as bases aéreas egípcias. Em um golpe coordenado e extremamente bem planejado,
a IAF destruiu 304 dos 419 aviões egípcios, deixando o Egito praticamente sem defesa aérea. A destruição foi tão extensa que muitos aviões egípcios não tiveram sequer a chance de decolar. Com a superioridade aérea garantida, Israel iniciou uma ofensiva terrestre no Sinai. As tropas israelenses, organizadas em 3 divisões, avançaram rapidamente em direção ao Canal de Suez. A primeira divisão, sob o comando de Ariel Sharon, atravessou as defesas egípcias em Abu Ageilah, um ponto fortificado que era crucial para a defesa egípcia. A segunda divisão avançou em direção a Al-Arish, enquanto a terceira seguiu pelo sul, em direção a Sharm el-Sheikh. As forças egípcias, pegas de surpresa e sem apoio aéreo, foram incapazes de organizar uma defesa eficaz. Em menos de 4 dias, Israel controlava todo o Sinai e as forças egípcias remanescentes recuavam desordenadamente para o lado ocidental do Canal de Suez. No dia 5 de junho, o rei Hussein da Jordânia, acreditando que as forças árabes estavam vencendo devido às informações enganosas de rádio, ordenou que suas tropas começassem a bombardear Jerusalém Ocidental e outras localidades israelenses. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva massiva na Cisjordânia. As forças israelenses, compostas por várias brigadas, cercaram e tomaram rapidamente posições estratégicas jordanianas. Um dos combates mais simbólicos foi a Batalha por Jerusalém. As forças israelenses cercaram Jerusalém Oriental e, em uma ofensiva coordenada, capturaram o Monte do Templo e o Muro das Lamentações. Essa vitória foi vista como um momento histórico e emocionalmente carregado para os israelenses, recuperando o controle de locais sagrados que estavam sob domínio jordaniano desde 1948. A ofensiva continuou rapidamente pela Cisjordânia, com Israel capturando cidades como Hebron, Nablus e Jenin. No final do terceiro dia de combate, Israel havia assegurado o controle total da Cisjordânia. No início do conflito, a Síria começou a bombardear as aldeias israelenses no norte. No entanto, Israel inicialmente se concentrou nas frentes egípcia e jordaniana. Somente em 9 de junho, quando as frentes sul e central estavam sob controle, Israel voltou sua atenção para as colinas de Golã. As colinas de Golã eram uma fortaleza natural, com defesas sírias preparadas em posições elevadas. Mesmo assim, as forças israelenses lançaram um ataque em 2 frentes, uma pelo norte e outra pelo sul das colinas, em combates pesados que envolveram artilharia e infantaria. Israel conseguiu penetrar as defesas sírias e no dia 10 de junho capturou as colinas de Golã, assegurando uma posição estratégica que permitiu o controle do norte de Israel. A rápida vitória de Israel alarmou a comunidade internacional, especialmente a União Soviética, que era um grande apoiador dos Estados Árabes. Os soviéticos pressionaram para um cessar-fogo imediato através das Nações Unidas, temendo que Israel avançasse ainda mais. Sob a pressão global, especialmente dos Estados Unidos e da União Soviética, Israel concordou com um cessar-fogo em 10 de junho de 67. Os Estados Unidos, embora aliados de Israel, mantiveram uma posição de relativa neutralidade pública durante o conflito. No entanto, apoiaram Israel diplomaticamente, especialmente contra a pressão soviética na ONU. A União Soviética, por outro lado, rompeu relações diplomáticas com Israel e começou a reabastecer os exércitos árabes derrotados com equipamento militar. A derrota foi um golpe devastador para os países árabes, tanto em termos militares quanto psicológicos. A liderança de Nasser foi severamente abalada, e embora ele tenha oferecido sua renúncia em um discurso televisionado, o povo egípcio exigiu que ele permanecesse no poder. Na Jordânia, o rei Hussein enfrentou críticas por ter se juntado ao conflito, que resultou na perda da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. A captura da Cisjordânia, Gaza, Sinai e Golã expandiu o território de Israel em 3 vezes. No entanto, a ocupação desses territórios introduziu novos desafios. A Cisjordânia e Gaza, em particular, tinham grandes populações árabes, e a administração desses territórios se tornou uma questão central na política israelense. A ocupação também levou ao início de um movimento de assentamentos israelenses nos territórios ocupados,
que se tornaria um dos pontos mais controversos do conflito árabe-israelense. A derrota árabe reforçou a determinação dos palestinos de lutar pela independência e pela recuperação de seus territórios. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, sob a liderança de Yasser Arafat, intensificou suas operações militares e políticas, buscando reconhecimento internacional e apoio para a causa palestina. Em novembro de 1967, o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 242, que se tornou a base para futuras negociações de paz. A resolução pedia a retirada das forças israelenses dos territórios ocupados em troca de reconhecimento do território de Israel existir dentro das fronteiras seguras. Embora amplamente aceita como a estrutura para a paz, a Resolução 242 foi interpretada de maneiras diferentes por Israel e pelos países árabes, levando a décadas de negociações infrutíferas. A Guerra dos 6 Dias teve implicações significativas na Guerra Fria. A União Soviética, que apoiava os Estados Árabes, intensificou seu apoio militar e político ao Egito e à Síria após a derrota, enquanto os Estados Unidos se tornaram o principal aliado de Israel. Este alinhamento contribuiu para a polarização do Oriente Médio ao longo das linhas da Guerra Fria, influenciando conflitos subsequentes, como a Guerra de Yom Kippur em 1973. A derrota dos Estados Árabes na Guerra dos 6 Dias também contribuiu para a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, de usar o petróleo como uma arma política. Em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, os países árabes produtores de petróleo impuseram um embargo de petróleo aos Estados Unidos e seus aliados, levando à crise do petróleo e a uma reconfiguração das relações econômicas e políticas globais. A Guerra dos 6 Dias mudou a maneira como os conflitos no Oriente Médio eram vistos e geridos pela comunidade internacional. A complexidade das questões territoriais, a questão palestina e a ocupação de Jerusalém Oriental tornaram-se temas centrais na diplomacia internacional. Este conflito também mudou as políticas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental em relação ao Oriente Médio, influenciando acordos de paz como o de Camp David em 1978 e a Conferência de Madrid em 1991. A Guerra dos 6 Dias foi muito mais do que uma vitória militar. Ela foi um divisor de águas que redefiniu fronteiras, acendeu novos conflitos e ainda ressoa nas complexas relações do Oriente Médio. As cicatrizes deixadas por esses 6 dias moldam a política e a diplomacia até hoje, lembrando-nos que, em um mundo onde o poder e a sobrevivência estão em jogo, as decisões de poucos podem impactar o destino de muitos. Se você gostou desse mergulho na história e quer continuar explorando os eventos que moldaram o mundo em que vivemos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. E se você quer entender também quem é o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, assista o vídeo que está aparecendo na tela. Garanto que vai gostar. Enfim, até a próxima. Falou e valeu!